Um mês. Os mesmos fatos se repetiram após o retorno. O Sr. de X fez minuciosas investigações durante várias noites, mas nada descobriu. Tudo volta, pouco a pouco, à calma. No começo de 1868, os fatos cessaram completamente. Depois desse tipo de introdução, o Sr. Maurício cede a palavra ao relator, o Sr. F. de X, que continua, dizendo: há 5 anos retomamos nossa calma e nossa segurança e não falamos mais de tudo aquilo senão quando nossos parentes ou amigos nos perguntavam algo. Também nossa decepção é grande ao ver que novos barulhos, parecidos aos de 1867, vêm nos perturbar e nos fazem temer que o castelo onde estamos seja destinado a ser objeto de uma série de fenômenos que tornam impossível uma estada. Estamos em outubro de 1875. Proponho-me anotar aqui e registrar a cada dia o que se terá passado na noite precedente. Devo enfatizar que os barulhos aconteciam enquanto a terra estava coberta de neve, não havendo nenhum traço de passos em torno do castelo. Secretamente, estendi fios em todas as aberturas, eles jamais foram desfeitos. Nesse momento, outubro de 1875, nossa casa está assim composta, Sr. e Sra. de X. E seus filhos, o abade D., preceptor, Emile, açougueiro, Auguste, jardineiro, Amelina, camareira, Celina, cozinheira. Todos os domésticos dormem na casa, eles são da mais absoluta confiança. Terça-feira, 13 de outubro de 1875. Como o abade D. nos disse que estava certo de que sua poltrona muda de lugar, nós o acompanhamos, minha mulher e eu, em seu quarto, e constatamos minuciosamente o lugar ocupado por cada objeto. Prendemos com fita adesiva, que fixa ao chão o pé da poltrona. Deixamos o abade, eu recomendo a me chamar caso aconteça algo extraordinário. Às 9h45 o abade escuta na parede do quarto uma série de pequenas batidas, que entretanto, eram muito fortes, sendo ouvidas igualmente por Amelina, que dorme no quarto da frente. Ele escuta, em seguida, em um ângulo de seu quarto, o barulho do mecanismo da roda de um grande relógio de corda, depois um castiçal de metal que muda de lugar em sua chaminé, deslizando. Enfim, ele escuta e crê ver sua poltrona caminhar, ele não ousa se levantar e toca a campainha de mesa, eu vou até lá. Quando entro, constato que a poltrona mudou de lugar por pelo menos 1 metro, ela está voltada para a lareira. O disco de contenção que estava na parte inferior do castiçal, foi deslocado para cima do castiçal, o outro castiçal foi deslocado e posto de modo a ultrapassar muitos centímetros da borda da lareira. Uma pequena estátua colocada contra o vidro avançou 20 centímetros. Eu me retiro ao cabo de 20 minutos. Escutamos 2 golpes violentos no quarto do abade, que toca a campainha e me assegura que esses golpes foram dados na porta de seu banheiro, aos pés de sua cama. Sexta-feira, 15 de outubro. Às 10h45 metros, todo mundo foi acordado por uma série de batidas muito fortes no quarto verde. Auguste e eu fizemos uma ronda por todos os lados e, enquanto estávamos na sala, escutamos batidas próximos à sala de vestir. Nós fomos para lá, nada. Voltamos. A senhora e a Amelina escutam um móvel arrastar no andar de cima, onde não havia ninguém. O móvel parece cair pesadamente. Segunda-feira, 18 de outubro. Todo mundo acorda com o barulho de uma bola grande e pesada, que desce a escada do segundo ao primeiro, saltando de degrau em degrau, depois perto de meio minuto, por um golpe isolado muito violento, depois 9 ou 10 grandes golpes surdos. Domingo, 31 de outubro. Noite muito agitada. Parece que alguém sobe, mais rapidamente que um homem possa fazer, a escada do térreo, batendo os pés. Chegando ao topo, 5 batidas fortes foram feitas igualmente fortes, de modo que os objetos pregados à parede se sacudiam. Dir-se-ia que uma bigorna pesada ou uma barra grossa foi jogada em algum ponto das paredes, de maneira a estremecer a casa. Ninguém pode precisar o ponto de onde esses golpes partem. Todo mundo se levanta e se reúne no corredor do primeiro piso. Fazemos uma sondagem minuciosa, mas não encontramos nada. Voltamos a deitar, mas novos barulhos nos obrigam a nos levantarmos. Somente por volta das 3 horas pudemos dormir. Quarta-feira, 3 de novembro. Desde 10h20 metros, todo mundo foi acordado por passos sonoros que sobem a escada rapidamente. Uma série de golpes fazem tremer as paredes. Nós nos levantamos imediatamente. Pouco tempo depois, ouvimos o som de um corpo pesado e elástico que teria descido a escada do segundo ao primeiro, saltando firmemente de degrau em degrau. Chegando embaixo, ele continua seu rumo deslizando no corredor e para no átrio da escada.
Logo partem dois golpes muito claros, depois um golpe espantoso, como de um martelo lançado com toda a força sobre a porta do quarto verde. Muitas batidas aleatórias e repetitivas imitando passos de animais se fizeram ouvir. Sábado, 5 de novembro. Às 2 horas, um ser qualquer se lança a toda velocidade à escada, do átrio ao primeiro andar, atravessa o corredor e se lança rapidamente à escada do segundo com um forte barulho de passos que não tinham nada de humano. Todo mundo ouviu, ter-se-ia dito duas pernas privadas de seus pés e caminhando sobre dois toucos. Escuta-se em seguida vários e fortes golpes na escada e na porta do quarto verde. Quarta-feira, 10 de novembro. À 1 hora, surgiu um galope precipitado no átrio e na escada. Uma pancada forte sobre o átrio se faz ouvir, seguida de uma outra muito violenta sobre a porta do quarto verde, duração de 20 minutos. Uma tempestade com vento, trovoada, relâmpagos, vem tornar a noite ainda mais temível. À 1h20, trava-se a porta do quarto verde. Logo vem dois fortes golpes sobre a porta, 3 no interior do quarto, 3 outros na porta e, enfim, longas pancadinhas no segundo andar, ao menos 40, duração de 10 minutos e meio. Nesse momento, todos escutam um grito, como um longo som de um berrante que domina a tempestade, parece-me vir de fora. Pouco depois, todos escutam 3 gritos agudos, eles vêm de fora, mas se aproximam muito sensivelmente da casa. À 1h30, um golpe surdo no segundo andar, ainda um grito muito longo, depois um segundo, como uma mulher que chama de fora. À 1h15, subitamente escutamos 3 ou 4 grandes gritos no vestíbulo, depois na escada. Levantamo-nos todos e fizemos como sempre uma perquisição minuciosa. Voltamos a deitar. Às 3h20 metros, um galope se faz ouvir no corredor. Escutamos 2 gritos mais fracos, mas bem dentro da casa. Sexta-feira, 12 de novembro. À meia-noite, todos se levantam, escutam-se gritos no porão, depois no interior da casa verde, enfim os soluços e os gritos de uma mulher que sofre terrivelmente. Sábado, 13 de novembro. Não apenas fomos perturbados durante a noite, mas eis que também durante o dia, 3 horas, golpes na sala de jantar, verificação inútil, 13h15, barulhos no quarto verde, fomos lá, uma poltrona estava deslocada e posta contra a porta, a fim de impedir que se abrisse, nós a colocamos no lugar. 13h10, passos no quarto da senhora de X, uma poltrona sai do lugar. Segunda visita ao quarto verde, a poltrona está novamente posta de modo a impedir a porta de abrir. Sábado, 13 de novembro, noite. Meia-noite e 15 minutos, 2 gritos muito fortes no saguão. Não é mais o grito de uma mulher que chora, mas gritos agudos, furiosos, malditos, desesperados, gritos de condenados ou de demônios. Ainda por mais de 1 hora batidas violentas se fizeram ouvir. Terça-feira, 21 de dezembro. À noite, ouvimos batidas no quarto da senhora de X, e a queda de vários objetos que desabam, verificação inútil, nada quebrado. Segunda-feira, 27 de dezembro. 6h30, Celina, que desce, é seguida por batidas que a perseguem, de nosso quarto ouvimos muito bem. Ela não viu nada. Quarta-feira, 29 de dezembro. Senhora de X, ouvindo sons no quarto do abade, sob lá, seguida deste último. Ela ouve algo mexer no quarto, levanta a mão direita para tomar a maçaneta e abri-la, antes que ela possa tocá-la, vê a chave que sai, rapidamente voltando para a fechadura e vem atingi-la na mão esquerda. O abade foi testemunha. O golpe foi tão forte que 2 dias depois o lugar atingido ainda estava sensível e visível. Domingo, 2 de janeiro de 1876. 6h30. Nota-se que, há 3 manhãs, os que descem de seus quartos são seguidos até o térreo, passo a passo e degrau a degrau, por batidas que paravam e retomavam com eles. O vigário da paróquia de T. foi seguido dessa maneira e nada viu. Segunda-feira, 3 de janeiro. À noite, eu estava só na sala, por volta das 5h15, eu tinha uma lâmpada, ouvi 6 golpes bem acentuados, batidos na mesa que se encontrava, naquele momento, a 10 metros de mim. Eu me voltei e não vi nada. Quarta-feira, 5 de janeiro. O reverendo padre H.L., religioso, foi enviado aqui pelo Monsenhor para julgar os fatos e nos ajudar. Estadia do reverendo padre H.L., a partir do momento em que o reverendo padre H.L. esteve aqui, a calma se fez subitamente de uma maneira absoluta. Nada, nem de dia ou de noite. Em 15 de janeiro ele fez uma cerimônia religiosa. A partir desse dia, ouvimos alguns barulhos, isolados e extraordinários à noite, e sempre nos lugares mais distantes do padre H., de modo que ele não poderia ouvir.
O reverendo padre nos deixou na segunda-feira, dia 17, e sua partida foi seguida logo de uma nova série de fatos tão intensos e graves quanto os que precederam sua chegada. Noite de 17 a 18 de janeiro. Às 11 horas, uma batida como um corpo que cai no corredor do primeiro andar, seguida como que de uma bola que rola e vai bater violentamente na porta do quarto verde. Interminável galope no segundo, seguido de 20 golpes surdos no mesmo lugar, 18 no interior do quarto verde. São 11h35, 5 grandes batidas na porta do quarto verde, 15 golpes surdos na escada do segundo andar. 2 batidas de solado no saguão, 10 golpes surdos na escada do segundo, tudo estremece ao nosso redor. Noite de 20 a 21 de janeiro. 1h25. Todos escutam 4 gritos fortes, vindos de fora, mas à altura da janela, depois logo como 2 golpes de bastão na escada. Pouco depois, 10 golpes mais fortes, depois um bater de tambor no segundo andar. 5h15. Nessa mesma noite, Senhora de X, que tinha uma lanterna, ouve um corpo muito volumoso que cai pesadamente da mesa ao chão. Ela olha e nada descobre. Jornada de 25 de janeiro. 5h10. O senhor Abade lia seu breviário, ainda que tivesse há 3 dias um tempo ótimo, uma massa de água cai, pela chaminé, sobre o fogo, que apaga, e faz voar as cinzas. O senhor Abade é cegado, ficou coberto delas. Noite de 25 a 26 de janeiro. 1h30. A casa é sacudida 20 vezes, 7 golpes na porta do quarto verde, seguidos de golpes tão rápidos que não se pode contá-los. 2 na porta do quarto verde, 12 próximos ao quarto de Maurice, 13 que fazem tudo tremer, depois 5, depois 10, depois 18, fazendo tremer paredes e móveis. Mal tivemos tempo de escrever. 9 golpes terríveis na porta do quarto verde, um bater de tambor acompanhado de fortes golpes secos que fazem tudo estremecer, um muito sonoro, depois uma série de 10 golpes batidos 10 a 10. Nesse momento, escuta-se como que gritos de touro, depois outros, inumanos, enraivecidos, no corredor, perto da porta da senhora de X. Que então se levanta e toca o alarme para levantar todos os empregados. Enquanto todos estavam reunidos no quarto do senhor Abade, escutamos ainda 10 mugidos e um grito. Apenas às 4h20 voltamos a dormir. A senhora de X escuta um golpe muito forte batido no órgão localizado em seu quarto, a 10 metros de sua cama. Ele é seguido de 3 outros golpes dos quais ela não pode precisar a direção. Os barulhos foram muito bem escutados pela fazenda. 28 de janeiro. Encomendamos uma novena de missas a Lourdes, o reverendo padre fez os exorcismos e tudo cessou. Termino aqui as citações do relato do Sr. F. de X. E relato das principais passagens de várias confirmações de testemunhos. Eis uma carta do Sr. Abade D., preceptor do filho do Senhor e da Senhora de X. Ela está endereçada ao Sr. Maurice, datando do 12 de janeiro de 1893. Tenho a honra de responder a sua carta datada de 9 do presente mês. Eu lhe direi, de início, que possuo igualmente uma cópia do manuscrito do Sr. de X. Posso atestar que fui testemunha de todos os fatos que aconteceram no Castelo do T, desde 12 de outubro de 1875 a 30 de janeiro de 1876. Posso atestar que os fatos relatados no manuscrito não podem ser obra de um homem. Todos esses barulhos foram ouvidos não por uma pessoa, mas por um grande número de testemunhas e os golpes eram tão fortes que poderiam ser ouvidos a uma distância de 500 metros. Eu não farei um novo relato dos fatos, uma vez que os conhecem. Os fatos desse tipo se passam igualmente no antigo castelo. Antigos serviçais me declararam ter também ouvido barulhos. Durante todos esses episódios, o Senhor de X tomou todas as precauções imagináveis. Como um homem poderia entrar em meu quarto, mudar os objetos de lugar sem que eu visse? Por que deixar 3 volumes da Santa Escritura em seu lugar, enquanto todos os outros volumes foram lançados ao chão? Como subir ao alto da chaminé, jogar água no fogo e me cobrir de cinzas? E isso acontecia durante o dia. Meu aluno foi testemunha do fato e creio ainda o ver correr. Como, em meio aos maiores barulhos, a cadela do Senhor de X, que era, entretanto, bem adestrada, não manifestava nenhuma surpresa. Como explicar que uma janela bem fechada se abra por si mesma, na presença do Senhor de X? E na minha? Os gritos que ouvimos não eram gritos humanos, muitas vezes as paredes do castelo estavam tão abaladas que eu temia ver o teto cair sobre minha cabeça. Onde encontrar um homem que possa fazer tudo isso? Para mim, não conheço senão o diabo. Com relação à pretensa eficácia dos exorcismos, eis uma retificação do Sr. Maurice,
dirigida ao Dr. Dariex, diretor dos Anais. Meu caro doutor, como vimos pela última frase de seu manuscrito, Senhor de X, atribuindo a sessão dos fenômenos à cerimônia de exorcismo e aos padres, certamente o fez de boa fé, os eventos não tardariam a desenganá-lo. Por si mesma, a cerimônia de exorcismo não deu nenhum resultado. Ela foi praticada, de fato, em 14 ou 15 de janeiro e nós viemos a conhecer pela narrativa do Senhor de X. O que aconteceu desde essa data até 29 de janeiro? Deve-se, entretanto, reconhecer que, seguido às preces feitas pelo padre exorcistas, a calma pareceu renascer ao final de janeiro. Esse período de tranquilidade se prolongou durante alguns meses, mas no final de agosto e sobretudo em setembro, o castelo de T tornou-se novamente palco de fatos tão estranhos quanto aqueles que já conhecemos. É lamentável que o Senhor de X não tenha tomado o cuidado, como para os outros, de registrá-los e analisá-los na medida em que aconteciam. Assinado, Sr. G. Maurice, 12 de janeiro de 1893. Para obter informações quanto à segunda série de fenômenos, o Sr. Maurice se dirigiu ao abade M. que, em fevereiro de 1876, tinha substituído o abade D, na qualidade de preceptor do filho do Senhor e da Senhora de X. Em uma carta datada de 20 de janeiro de 1893, o abade M. responde como segue ao Sr. Maurice. Senhor, tardei em responder e agradecer o número da revista que o senhor me endereçou, mas as circunstâncias me desculpam. Porque o Senhor de X termina tão bruscamente seu jornal. Depois dos exorcismos, uma grande calmaria se passa. Um fato aconteceu, quase inacreditável, que deu muita esperança quanto ao amanhã. Eis o fato: vocês viram no jornal que medalhas de São Bento, crucifixos benzidos, medalhas de Lourdes tinham sido colocadas em todas as portas. Todas essas medalhas e crucifixos formavam um pacote volumoso. Vocês veem, assim, que na noite que segue um estrondo terrível aconteceu e que, no dia seguinte, medalhas e crucifixos tinham desaparecido sem que fosse possível reencontrá-los, e, no entanto, eles eram inúmeros, tanto quanto as portas. Ora, os exorcismos tinham terminado e foram seguidos de alguns dias de calma. Vocês devem pensar o quanto esse tempo pareceu agradável, mas eis que 2 ou 3 dias depois, Madame escrevia ajoelhada algumas linhas, próxima a uma pequena escrivaninha, quando, de repente, um imenso pacote de medalhas e crucifixos cai diante dela, sobre a escrivaninha. Devia ser por volta das 10:30 da manhã. De onde caíam essas medalhas? Eram todas as medalhas colocadas nas portas, com exceção das medalhas maiores. Um outro dia, o Senhor de X abre e toca seu acordeão durante bastante tempo. Quando ele fechou o instrumento, uma parte do ar que acabava de tocar se repetiu no canto oposto da sala e isso por um tempo um tanto quanto notável. De outra vez, em meu quarto, uma cômoda pesadamente carregada de livros e repleta de panos se eleva a uns 50 centímetros do chão e fica algum tempo nesse estado. Meu jovem aluno me mostra isso. Eu me apoio sobre a cômoda, ela não cede, depois ela volta por si própria a seu lugar. Deve ter sido 3 horas da tarde. A carta seguinte, que uma outra dama, testemunha dos fatos, endereçou ao Dr. Dariex em 14 de setembro de 1892, forneceu informações sobre os fenômenos que se passaram no antigo castelo, então demolido. A senhora Liane de V. conta o seguinte. O castelo chega pela via de herança, creio, ao senhor de X. O antigo proprietário, a senhorita de Z, teria morrido na impenitência final e é evidente que ela retornava ao castelo. Não sei quanto tempo se passou entre sua morte e a instalação de seus herdeiros. Quando os primeiros sons aconteceram, o senhor de X pensou em se tratar de trabalho das pessoas que desejavam assustá-lo no intuito de que ele abandonasse o castelo, que obteve nessas circunstâncias, vendido a preço vil, assim como as terras nas dependências. Ele então fez investigações pontuais, sondou as paredes, porões, para tratar de descobrir as passagens esquecidas pelas quais alguém poderia entrar. Apesar da vigilância exata, não se descobriu nada de plausível sobre a origem desses barulhos que iam aumentando, mesmo com as precauções. Ele comprou 2 cães de guarda amedrontadores que eram soltos todas as noites. Nada aconteceu. Um dia, os animais se puseram a latir na direção de um dos canteiros do jardim, com tal persistência que o senhor de X acreditou que os malfeitores estariam escondidos ali. Ele se armou os domésticos, cercaram o canteiro e soltaram os cachorros. Eles se precipitaram com furor, mas mal entraram e seus latidos se transformaram em gemidos, como os de cães que recebessem uma correção. Abaixaram as caudas e não se conseguiu fazê-los entrar novamente. Os homens entraram, então, no canteiro,
Vasculharam em todos os sentidos e não encontraram nada. Foi antes da demolição do antigo castelo. Não me lembro mais em qual dos dois castelos aconteceram os fatos que vou narrar. Um amigo ou primo, oficial, quis dormir uma noite no quarto particularmente obsediado e onde normalmente ninguém dormia. Ele tinha seu revólver, prometendo atirar em qualquer coisa que viesse a perturbar seu sono. Ele tinha apagado a luz. Ele foi acordado pelo roçar de um vestido de seda e sentiu que alguém puxava seu cobertor. Ele interpelou o visitante noturno sem obter resposta e acendeu sua vela, que logo se apagou. 3 vezes ele a reacendeu, 3 vezes ela foi apagada e sempre o roçar da seda e o manejo das cobertas sobre o seu corpo indicando-lhe a posição ocupada pelo ser que o puxava e que o devia estar muito perto. Ele atirou, sem nenhum resultado. Entretanto, as balas não tinham sido tiradas dos cartuchos, uma vez que foram encontradas de manhã na parede. Quanto à impressão que os fenômenos causavam sobre os animais, registrarei ainda essa passagem concernente à atitude dos cavalos, passagem sem dúvida insuficiente do ponto de vista probatório, porque é fundada sobre simples lembranças, mas que adquirem certo valor pela circunstância em que foi fornecida, ou seja, de modo independente por 2 testemunhas. O Abade D. escreveu ao Dr. Darieques em 21 de fevereiro de 1893. Eu poderia citar um outro fato. Creio que os cavalos também estavam atormentados. De manhã os encontramos suados, a palha lançada para trás deles. Antes dele, o Sr. Maurice, em uma carta ao mesmo Dr. Darieques, na data de 23 de setembro de 1891, tinha dito assim: o que sei é que várias vezes, nos estábulos do castelo, os cavalos pareciam ter medo e que de manhã nós os encontrávamos algumas vezes cobertos de suor, como se tivessem feito uma longa corrida. Como se vê, as lembranças de 2 testemunhas concordam perfeitamente e conferem ao fato uma importância não negligenciável. Termino aqui as citações. Além dos testemunhos que reproduzimos, os anais apresentam o seguinte, de 3 padres, o cura Sr. J., o abade M. e o reverendo padre H.L., que tinha realizado a cerimônia de exorcismo. Eu não os reproduzo porque não trazem nada de novo à pesquisa das causas. Eles não têm valor senão para oferecer maior suporte à autenticidade dos fatos. O que expus é suficiente para demonstrar a importância do caso, um dos mais complexos e melhor documentado que se conhece no grupo aqui visado. Noto que, ainda que sejam sobretudo de ordem auditiva, são, no entanto, perpassados por fenômenos físicos bastante variados e importantes. Seria possível, então, fazê-lo entrar igualmente para o grupo de fenômenos de poltergeist. Tais incertezas na classificação são frequentes na casuística da qual nos ocupamos. Como fiz notar, as manifestações bem distintas se explicariam pela suposição de que os fenômenos de assombração propriamente dita, essencialmente subjetivas e telepáticas, se combinariam por vezes a raízes mediúnicas, essencialmente objetivas e anímicas, e vice-versa. Assim, em nosso caso, o agente obsessor exerceria subjetivamente seu poder sobre a matéria e, além disso, exercê-lo-ia subjetivamente sobre a sensorialidade dos assistentes. De todo modo, classifiquei esse caso na presente categoria porque ele é sobretudo de natureza auditiva e porque ele não tem traços característicos essenciais dos fenômenos de poltergeist, isto é, a curta duração, o fato de se passar em torno de uma dada pessoa, enquanto que os traços característicos dos fenômenos de assombração propriamente dita consistem na longa duração, na aparente independência de fenômenos das pessoas presentes e independência sintomática, deixando supor que nessas contingências a energia mediúnica da qual se serve o agente obsessor provém de influências locais, mais do que organismos humanos. Para contribuir no esclarecimento do caso em questão, importa também notar que nos cálculos estatísticos que demos, ele figura num grupo de 70 casos formando exceção à regra segundo a qual os fenômenos de assombração estariam quase sempre em relação direta com eventos de morte, geralmente trágicos. Se me decidi por classificá-lo entre os casos negativos é porque a informação fornecida pela Sra. Liane de X, segundo a qual o fantasma do antigo proprietário aparecia com frequência no castelo, apresentaria bem a existência de um precedente de morte relacionado à assombração, mas, infelizmente, ela é muito vaga para permanecer. Também é fato que o castelo era obsediado há um tempo não precisado. Poder-se-ia, então, aplicar a esse caso as considerações contidas na introdução, a saber que, em tais circunstâncias, é possível presumir que as origens da assombração podem cair no esquecimento por conta do tempo e da intermitência da assombração em questão. Por conseguinte, esse caso não seria precisamente negativo em relação à regra indicada, mas somente incerto. No que tange à característica principal das manifestações,
Pode-se dizer que elas não oferecem nada de novo em sua forma, mas que se fazem notar pela intensidade extraordinária de golpes, alaridos e gritos. Observa-se, de fato, pelo jornal do Sr. de X, que a violência dos golpes era tal que fazia estremecer o edifício em suas fundações e fazia balançar os objetos pendurados nas paredes e que os golpes e gritos eram ouvidos pelos habitantes da fazenda a uma distância de 500 metros. Se olharmos que as circunstâncias faziam com que tudo estivesse ligado, que as manifestações auditivas eram sempre percebidas coletivamente, seríamos levados a crer que os fenômenos auditivos eram, em grande parte, de natureza objetiva, o que se tornaria mais provável ainda por essa outra circunstância, a de que frequentemente o barulho de deslocamentos ou quedas de móveis correspondia ao que acontecia aos móveis em questão. Em suma, dada a existência de manifestações objetivas, é provável que os maiores barulhos e uivos devessem também conter algo de objetivo. A única circunstância que parece não conciliar com essa dedução seria a relatada pelo abade D, segundo o qual uma cadela do Sr. de X não parecia perceber os barulhos. Por si só, essa afirmação não passa de uma vaga lembrança anunciada 18 anos depois, enquanto que o jornal do Sr. de X nada mencionou. Pode-se, então, temer que se trate de um erro mnemônico, tanto é que em uma carta ao Dr. Dareix, esse mesmo abade se manifesta sobre isso nos seguintes termos céticos. Quanto aos cachorros, eu diria que creio que havia dois, entre eles se encontraria uma cadela perfeitamente adestrada, que não manifestava nenhuma surpresa ao ouvir os barulhos. Não creio me enganar, parece-me que várias vezes essa observação foi feita. Um pouco mais adiante, quanto a um outro incidente, ele continua. Entretanto, não posso afirmá-lo, visto que li um certo número de livros que tratam dessas matérias. Como já há muitos anos que esses fatos aconteceram, eu não gostaria de tomar para mim um detalhe que não se encontra escrito. Essa descrição honesta leva a crer que o abade D pôde confundir algumas reminiscências de leitura feitas com os eventos aos quais assistiu, e tanto foi assim que, conforme outras testemunhas, os cachorros e os cavalos do castelo teriam, ao contrário, se mostrado muito sensíveis às manifestações. Observo em último lugar um detalhe curioso: com a demolição do antigo castelo, a assombração passa ao novo, edificado a 150 metros do primeiro. Veremos mais adiante que isso pode se ligar ao problema das influências locais sobre os fenômenos de assombração, influências vindas do fato de que as emanações vitais ou irradiações fluídicas de pessoas tendo vivido por muito tempo no local, e sobretudo fluidos irradiados intensamente em horas passionais e dramáticas, seriam recebidas e guardadas na massa molecular dos móveis e paredes e constituiriam um coeficiente indispensável para as manifestações de assombração. Deve-se então supor que a circunstância da transmissão da assombração do antigo ao novo castelo se vincula ao fato dos móveis transferidos de um ao outro desses edifícios e dos materiais da demolição empregados na nova construção. Caso 3. Antes de passar ao caso de assombração de predominância fantomática, narro ainda um exemplo curioso de assombração auditiva em aparente relação com um esqueleto humano pertencente a um doutor em medicina. O caso é mais antigo, mas está apoiado pelas testemunhas independentes de 5 membros da família do doutor, dos quais 4 foram, a seu turno, doutores em medicina. As testemunhas concordam em todos os detalhes essenciais, o que aumenta o valor probatório desse caso, que foi examinado pelo professor James H. Slope e publicada por ele no Jornal da Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica, Anais 1910, página 665, e 1911, página 484. Limito-me a relatar uma única narrativa do fato, completando-a com algumas passagens de outras narrativas. O Dr. H. Kinneman escreve o que segue ao professor Slope, na data de 04 de abril de 1910, o incidente do esqueleto ou de uma parte do esqueleto que foi relatada pelo Dr. Carter, tal como foi narrado por sua mãe, pode ser resumido assim. Meu tio John W. Kinneman, meu pai Jacob W. Kinneman e um jovem de sobrenome Adams, não me lembro o seu nome, eram estudantes de medicina e amigos íntimos. Um dia eles fizeram o seguinte pacto: se um deles morresse jovem, os outros teriam o direito de se servirem de seu esqueleto com o objetivo de estudos, com a condição de que o esqueleto deveria sempre ficar sob a guarda de amigos. Se um dia essa condição não pudesse mais ser mantida, deveriam devolver o esqueleto ao túmulo. Adams tinha declarado que, de sua parte, ele exigia a observação escrupulosa do pacto. Sem isso, ele protestaria fazendo barulho e agitando seus ossos de modo perturbador. Algum tempo depois, o Sr. Adams morreu. Meu tio John, na qualidade de irmão mais velho, tomou posse do esqueleto e o guardou em casa até sua morte. Depois dele, o esqueleto foi guardado por meu pai, Dr. Jacob. Em seguida,
por seu irmão, Dr. Lawrence, depois pelo Dr. Jackson, depois por meu irmão Robert e, enfim, por meu outro irmão Chas. Durante esse longo lapso de tempo, constatou-se que, se as condições fixadas pelo pacto fossem observadas, os ossos de Adão ficariam tranquilos, mas, se fossem negligenciadas, outros quadros se passariam. Eu me lembro que em 1849, quando eu era criança, meu pai teve de ir para a Califórnia durante algum tempo e os ossos foram relegados a um sótão. Adams não pareceu satisfeito com a medida. Na mesma noite foram constatados passos pesados e barulhentos que subiam e desciam a escada do sótão ou que iam e vinham ao interior da peça. Essas manifestações perturbaram seriamente minha mãe porque impediam sua família de dormir. Ela se dirigiu a meu tio, o Dr. J.P.Q., pedindo que nos livrasse do esqueleto de Adams. Ele consentiu e, logo que o tomou sob sua guarda, a tranquilidade voltou à família. Meu tio guarda os ossos por muito tempo em seu escritório, mas, um dia, ele pensa em depositá-los em um canto afastado da casa. Duas famílias que moravam nesse lugar logo se mudam em consequências de barulhos inexplicáveis que escutavam à noite. Depois delas, nenhuma família pôde morar na casa obsediada. Quando meu pai voltou da Califórnia, retomou o esqueleto de Adams e o colocou novamente em seu escritório e os cômodos obsediados voltam à calma. Meu pai morreu em 1874 e o esqueleto passou para meu irmão Robert, que o guardava sob o leito de um quarto contíguo a seu escritório. Porém, uma vez ele teve a ideia de depositá-lo no porão de um prédio vizinho, servindo de loja para materiais de construção. O esqueleto foi colocado escondido dos trabalhadores ligados à loja, mas, algum tempo depois, os trabalhadores se recusavam a ir à noite ao porão devido a barulhos misteriosos que escutavam. Meu irmão decidiu retomar os ossos e logo a tranquilidade retornou a esses locais. Os restos de Adams estão sempre sob posse de minha família. E quando não são negligenciados, nenhuma perturbação é percebida na casa. Eu soube por meu pai que ele quis levá-los de volta para o túmulo, mas que ele não ousou por temer contrariar os pais de Adams, que ignoravam a existência do pacto. Assinado, Dr. H. Kinnaman. Outro testemunho, o Dr. C. L. Kinnaman, descreveu com maior abundância de detalhes os barulhos que se passaram no sótão quando ali ficaram relegados os restos de Adams. Ele escreve: O sótão continha algumas garrafas, restos de um depósito de farmácia. Ora, aconteceu que, numa noite, logo que foram dormir, perceberam barulhos extraordinários vindos do sótão. Poder-se-ia dizer que as garrafas se chocavam violentamente umas contra as outras, quebrando e caindo no chão. Depois disso, começou um outro tipo de barulho. Disse uma grande bala de canhão que, rolando pela escada até a sala de jantar, batia contra a porta e em seguida voltava a subir a escada, saltando fortemente de um degrau ao outro. Alguém da família conseguiu vencer o medo e ir até o sótão, com um castiçal na mão, mas os barulhos cessaram logo, tudo estava em ordem. Quando voltaram a deitar e apagaram as luzes, as manifestações recomeçaram. Alguém observou que o corpo que rolava pela escada devia ser muito pesado, a julgar pelo barulho que produzia. Logo o alarido se reduziu ao eco de um toque muito leve, que subia e descia de um degrau ao outro. O programa mudava de natureza segundo nossas observações. As perturbações continuaram até que nós nos deitamos vencidos pelo cansaço e pelo sono. No dia em que levaram os ossos do sótão, tudo voltou à calma na casa. O Dr. R. C. Kinnaman escreveu, por sua vez: Fui o primeiro a acordar ou a ser acordado, logo ouvindo o barulho surdo de uma queda, como se alguém tivesse saltado da cama com os pés descalços, depois um frolar de panos, um barulho um pouco mais forte e finalmente o de um corpo pesado rolando no chão, descendo a escada saltando de um degrau ao outro, subindo em seguida, com variações frequentes de força e de tonalidade. Minha mãe entrou fortuitamente no quarto com Olivier, ainda que fosse uma mulher enérgica, parecia terrivelmente impressionada. Todos os dois, com uma vela acesa, se aventuraram no sótão. Suas presenças logo fizeram cessar o barulho. Depois de terem inutilmente examinado e ficado ali algum tempo, eles se retiraram, fechando a porta. Logo os barulhos recomeçaram. Eles entraram novamente e os barulhos cessaram. Eles se retiraram e os barulhos retomaram no mesmo momento em que fecharam a porta. Então, minha mãe tentou colocar a vela acesa no sótão, mas esta não teve nenhuma influência sobre o barulho. Ela tentou colocar várias, mas sempre com um resultado negativo. Então, minha mãe acendeu uma lâmpada de cânfora que emitia uma luz intensa. Foi em vão. Dir-se-ia que as garrafas se chocavam violentamente umas contra as outras, caindo quebradas no chão. Na verdade, nada de parecido aconteceu. Por último, os barulhos deixaram o sótão, desceram a escada e se concentraram no porão. Então,
Eles não me perturbaram mais e consegui voltar a dormir. Tal é, em resumo, o caso examinado pelo professor James Slope. A relação entre assombração e um precedente de morte vem dali com tamanha evidência que não se pode duvidar dele. Não se pode encontrar uma hipótese melhor indicada que a espírita para explicá-lo. Encontra-se nele uma correlação perfeita entre as declarações feitas quando vivo por Adams e o fato especial que determina a assombração, correlação que é confirmada pela contraprova da cessão imediata das manifestações logo que se elimina a causa, e da retomada dos fenômenos cada vez que a causa reaparece, consistindo na inobservância de um pacto. Essas retomadas equivalem a muitas provas de identificação pessoal e implicam a possibilidade de os mortos se manterem em relação constante com o meio terrestre em que viveram. Também deve-se atentar para a circunstância que o tom e a intensidade de barulhos mostraria no agente obsessor a intenção de provar de alguma maneira sua presença espiritual consciente e sensitiva. Pode-se mesmo supor que toda a série de manifestações não tinham, no fundo, nenhum outro objetivo. Quanto à circunstância, curiosa e frequente, de que os barulhos cessavam na presença das pessoas, para recomeçarem assim que elas saíam, não é possível deixar de perguntar. Pode-se considerar como puramente subjetivos ou telepáticos alucinatórios os barulhos que cessam na presença de pessoas e recomeçam quando elas saem. Se se admite que são subjetivos, ou telepático-alucinatórios, não se poderia explicar como a presença do percipiente em um dado lugar tenha por efeito a neutralização da transmissão do pensamento do agente, circunstância que não encontraria exemplo na telepatia entre os vivos, enquanto que ao aceitar a hipótese de que esses sons continham algo de objetivo, a coisa seria mais compreensível, dado que se poderia aproximar essa circunstância à maneira pela qual se produzem alguns fenômenos físicos da mediunidade, onde a presença de tais ou quais pessoas, a concentração da vontade ou a influência de olhares voltados insistentemente para o centro das manifestações fenomênicas tem por efeito impedir, neutralizar as correntes de energia mediúnica. Essas dúvidas, concernindo a subjetividade ou objetividade de um grande número de manifestações auditivas, tornam mais complicado o problema a ser resolvido. Em todo caso, não se pode negar o fato de que se há sons eletivos, julgados muito fortes por aqueles que os percebem e, entretanto, não percebidos por algumas das pessoas presentes, o que demonstra a sua natureza subjetiva, telepático-alucinatória, há outros, ao contrário, que se percebem coletivamente, que escutam mesmo pessoas que se encontram a grande distância do local obsediado e que podem ser neutralizadas pela chegada de alguém no local, circunstâncias que tendem a demonstrar sua natureza objetiva. Estamos, então, diante de resultados contraditórios, que não se poderiam conciliar de outra forma senão atribuindo ao agente obsessor a faculdade de produzir as duas formas de barulhos, conforme os meios, sejam telepáticos, sejam mediúnicos, que ele possa ter à sua disposição. Capítulo 3. Caso de assombração propriamente dita. Seção visual fantasmica. Dada a necessidade absoluta de limitar minha exposição a um pequeno número de casos, proponho-me a narrar nesse capítulo alguns exemplos escolhidos, contendo as principais formas episódicas próprias das manifestações das quais se trata. Citarei, então, exemplos de fantasmas vistos de forma coletiva, sucessiva e eletiva, fantasmas desconhecidos aos percipientes e identificados em meio a fotos ou outros, fantasmas vistos, refletidos ou não refletidos em um vidro, fantasmas que se manifestam em hora ou data fixas, que se mostram em lugares onde não viveram, que são vistos por crianças, que se comportam de modo inteligente ou automaticamente, que determinam alucinações táteis ou olfativas. Narrarei também exemplos de visões luminosas e aparições de animais. Nessa exposição, não será possível observar uma graduação ordenada, uma vez que os episódios se encontram frequentemente agrupados em um bom número no mesmo caso ou combinados de algum outro modo. Além das formas indicadas, há outras não menos importantes mas que, pelas necessidades de nossa exposição, encontrarão lugar em capítulos onde discutiremos as teorias. Eles concernem a fatos de assombração de vivos, outros que se desenvolvem, por assim dizer, cinematograficamente, outros, por fim, que sugerem as hipóteses de monoideísmo post-mortem e persistência de imagens. Dito isso, posso expor os casos. Caso 4 eu o encontro no volume 8 dos Procedimentos de SPR. Página 311. É um caso rigorosamente examinado por F.W. Mieres, que pôde seguir as fases e ajudar com conselhos seus percipientes, dos quais 7 lhe remeteram um relatório escrito sobre manifestações que se passaram. O principal percipiente é a senhorita R.C. Morton, mulher que tem conhecimentos científicos extensos. Ela era então estudante de medicina. O conjunto de testemunhas ocupa 19 páginas dos procedimentos. Então,
Não é possível que eu narre mais que passagens essenciais da relação da senhorita Morton, que escreveu em 1 de abril de 1892. Ela começa pela descrição da casa obsediada e continua em seguida, dizendo: a casa foi construída em 1860. O primeiro a ocupá-la foi um senhor S., que viveu ali por 16 anos. Durante esse período, no corrente do mês de agosto, o ano não foi precisado, sua mulher, que ele amava tremendamente, morreu. Para sufocar sua dor, ele se lançou aos licores, não tardando a tornar-se alcoolista. 2 anos depois, casou com uma certa senhora J.H., que se propôs a curar seu marido do vício que ele tinha contraído, mas infelizmente ela terminou por tornar-se alcoolista também. Segue que sua vida conjugal foi revirada por brigas contínuas, degenerando por vezes em cenas violentas. Um belo dia a mulher se separou de seu marido, indo viver em Clifton. Isso aconteceu em 1876. Alguns meses depois, o Sr. S. morria. Sua mulher o seguiu ao túmulo em 23 de setembro de 1878. Depois da morte do Sr. S., a casa se tornou propriedade de um certo senhor L., homem de muita idade, que morreu ali de repente 6 meses depois. A casa então ficou vazia durante mais ou menos 4 anos. Não se tem informações precisas sobre as manifestações sobrenaturais que teriam se produzido ali nesse lapso de tempo, mas, quando nos lançamos a entrevistas, logo colhemos inúmeros rumores sobre isso. Em abril de 1882, a casa foi alugada por meu pai, o capitão Morton. Foi durante nossa locação, atualmente não expirada, que aconteceram fenômenos dos quais se trata. Quando nos últimos dias de abril de 1882 nos instalamos na nova casa, nenhum de nós conhecia senão rumores referentes ao imóvel. Foi apenas no mês de julho seguinte que pela primeira vez eu vi a aparição. Eu acabava de me retirar para meu quarto, mas ainda não estava deitado, quando ouvi que alguém se aproximava da porta, crendo ser minha mãe. Fui abrir. Eu não vi ninguém, mas, avançando pelo corredor, percebi uma dama alta, vestida de negro, parada no saguão. Quando cheguei, ela começou a descer e eu a segui, curiosa por saber quem era ela. Infelizmente, eu estava iluminando com uma vela que se apagou de repente, obrigando-me a voltar para trás. Entretanto, eu vi uma forma de mulher grande, vestida num vestido de lã negra e que praticamente não fazia barulho em seu caminhar. Seu rosto estava escondido por um lenço que estava na mão direita. A mão esquerda estava em parte escondida na manga grande, sob a qual se via uma braçadeira negra, distintivo de seu luto de viúva. Ela não tinha chapéu, mas se via sobre sua cabeça alguma coisa preta que parecia uma boina rodeada por um véu. Eu não consegui observar outra coisa, mas em várias ocasiões, consegui discernir uma parte de sua testa e cabelos. Nos 2 anos seguintes entre 1882 e 1884 vi a forma de 5 a 6 vezes. Outras pessoas da casa viram 3 vezes. Minha irmã K. Em primeiro lugar, depois a empregada, enfim meu irmão com uma outra criança. Aconteceu-me várias vezes de segui-la, geralmente, ela descia a escada e entrava na pequena sala, ficando de pé no ângulo direito da varanda, onde ela se demorava mais ou menos tempo. Ela voltava em seguida sobre seus passos e seguia ao longo do corredor até a porta do jardim, onde desaparecia de repente. A primeira vez que eu lhe dirigi a palavra foi em 29 de janeiro de 1884, como eu tinha dito, 2 dias depois, em uma carta a uma amiga. Cito essa passagem de minha carta. Abri lentamente a porta da pequena sala e me introduzi ao mesmo tempo que a forma. Esta, entretanto, se antecipa a mim parando perto do sofá, onde fica imóvel. Logo avancei perguntando a ela em que eu poderia ser útil. A essas palavras, ela estremeceu ligeiramente e pareceu se dispor a falar. Ela foi pela sala e seguiu até a porta do jardim, onde desapareceu, como de costume. Em outras ocasiões, tentei até tocá-la, mas sempre em vão, pois ela me evitava de modo curioso, não que ela fosse inapalpável, mas parecia estar sempre fora de meu alcance. Se eu a seguia em um canto, então ela desaparecia de repente. Durante esses 2 anos, os únicos sons que ouvi consistiam em uma luz impressionante na porta de meu quarto, acompanhada do som de passos. Se eu fosse, então, à porta, invariavelmente eu via a forma. As aparições atingiram o período de maior frequência durante os meses de julho e agosto de 1884, depois começaram a decrescer, elas parecem ter cessado atualmente. Guardo uma lembrança desses 2 meses em um diário que enviei a uma amiga. Retiro essa passagem, de 21 de julho, são 9 horas da noite e estou sentada com meu pai e minhas irmãs na pequena sala, perto da varanda. Enquanto eu lia, vi a forma entrar pela porta aberta, atravessar o cômodo e vir se colocar atrás de minha cadeira. Eu me surpreendia por nenhum dos presentes a perceberem,
enquanto eu a via nitidamente. Meu irmão, que já havia visto, não estava no cômodo. A forma fica atrás de minha cadeira por aproximadamente meia hora, em seguida dirigindo-se à porta. Eu a segui, sob pretexto de ir buscar um livro e a vi atravessar a sala, dirigir-se à porta do jardim e desaparecer no momento em que a alcançou. Quando ela passou ao pé da escada, eu falei com ela sem obter resposta, ainda que, como da primeira vez, ela pareceu estremecer e querer o falar. Na noite de 2 de agosto, o som de passos foi ouvido por minhas 3 irmãs e pela cozinheira, que dormia no andar superior, e por uma irmã casada, senhora K, que dormia andar térreo. Vinda a manhã, todas contam ter ouvido os passos de alguém que ia e vinha diante de suas portas. Eram passos característicos, totalmente diferentes dos de um ou outro membro da família. Eles ressoavam lentamente, delicadamente, mas de uma maneira firme. Minhas irmãs e os domésticos não ousaram sair quando os ouviam, mas se eu abrisse a porta, percebi então invariavelmente a forma. Em 12 de agosto, por volta das 8 horas da noite, então, ainda à luz do dia, minha irmã estava estudando seu canto, quando ela bruscamente interrompeu e correu pela sala a me chamar. Ela disse que, enquanto estava ao piano, percebeu de repente a forma ao lado dela. Fomos à pequena sala e encontramos ainda imóvel e em pé, no ângulo habitual da varanda. Pela terceira vez eu lhe dirigi a palavra, mas sempre inutilmente. Ela ficou de pé uns 10 minutos, depois atravessou a peça, passou pelo corredor, seguiu até a porta do jardim e desapareceu. Um instante depois, eis que chegou do jardim minha irmã a mim, gritando ter visto a forma atravessar o gramado e ir em direção à horta. Nessa noite, então, fomos 4 a vê-la. Eu anotaria que, se tomássemos medidas para seguir a aparição nos momentos em que pensávamos que ela devia se manifestar, nossa busca restaria invariavelmente falida. Durante o resto do ano de 1884 e no que seguia, a aparição continuou a se fazer ver frequentemente, sobretudo nos meses de julho, agosto e setembro, nos quais se encontravam as 3 datas de morte, a do Sr. S. 14 de julho, a de sua primeira mulher, agosto, e a da segunda, 23 de setembro. As aparições continuaram a ser do mesmo tipo para todos. Nós a vimos perambular nos mesmos lugares por várias vezes. O som de passos continuou a se fazer ouvir. Conosco, os escutaram vários amigos e os novos domésticos, ao todo umas 20 testemunhas, dos quais muitos ignoravam os fatos. Escutávamos às vezes outros sons, parecendo aumentar progressivamente de intensidade. Eles consistiam em uma impressão de passos no segundo andar, golpes surdos contra as portas dos quartos, giros executados nas maçanetas das portas. De 1887 a 1889, víamos raramente a forma. O som de passos continuou, mas os outros sons cessaram pouco a pouco. De 1889 a 1892, a forma não mais se deixou ver. Os passos continuaram ainda por algum tempo, depois cessaram definitivamente. Nas últimas aparições, a forma se tornava bem menos substancial. Até 1886, ela pareceu tão sólida e real que poderia ser tomada por viva, mas ela começou depois a tornar-se cada vez menos distinta, ainda que, até o fim, ela interceptava a luz. Não se teve oportunidade de constatar se ela projetava sua sombra. Várias vezes, antes de me deitar e quando os outros membros da família já se tinham retirado para a noite, eu tentava fixar fios ligados a 2 lados com pequenas bolas de cola, de modo que um choque muito leve seria suficiente para fazer com que caíssem, sem que o passante suspeitasse e sem que ele pudesse percebê-los à luz de uma vela. 2 vezes eu vi a forma passar através dos fios, que permaneceram intactos. Não é fácil expressar o que se refere às sensações experimentadas na presença da forma. Das primeiras vezes, talvez, eu senti sobretudo um certo sentimento de medo do desconhecido, mesclado a um vivo desejo de penetrar o mistério. Depois de algum tempo, quando as aparições não constituíam mais para mim uma novidade que eu me encontrava em estado de analisar com calma minhas impressões, experimentei certamente a sensação de perder algo, como se a forma me tivesse retirado à força. Os outros percipientes falam, ao contrário, da impressão de um sopro frio. Quanto a mim, eu não constatei. Nós chegamos à conclusão de que a aparição estava relacionada à segunda mulher do Sr. S., e eis porque, primeiro o histórico da casa era inteiramente conhecido, desejando ligar a força misteriosa a um ou outro de seus antigos habitantes, a Sra. S. Era a única pessoa que parecia com o fantasma. Segundo, a forma parecia vestida de luto, o que não podia se referir à primeira mulher do Sr. S. Terceiro, várias pessoas que conheceram a segunda mulher do Sr. S. a identificaram logo com a forma descrita por nós.
Apresentaram-me também um álbum de fotografias, entre as quais escolhi uma como sendo a que mais parecia com a forma que eu tinha visto. Era a fotografia de sua irmã, que parecia um pouco com ela, segundo todos aqueles que conheceram as duas. Quarto, sua nora, assim como outras pessoas que a conheceram, conta que ela passava seus dias na pequena sala onde ela aparecia sem parar, e que o lugar em que ela ficava era justamente o ângulo da varanda em que a forma ficava. Quinto, a forma é, sem dúvida, ligada à casa, uma vez que ela não foi vista por ninguém de fora e que nenhum de nós jamais viu em outros lugares aparições alucinatórias. Termino aqui as citações, enfatizando que os relatos de outras testemunhas concordam com os da senhorita Morton e que deles resulta que a forma aparecia constantemente em uma atitude de mulher vencida pela dor e refém de uma crise de lágrimas, o rosto em parte coberto no lenço que ela tinha em sua mão direita. Ainda que esse caso não contenha nada de sensacional, é, entretanto, notável devido à sua autenticidade incontestável e às aparições numerosas da mesma forma fantasmagórica durante o período bastante longo, 7 anos. Do ponto de vista dos percipientes, as aparições parecem ser ao mesmo tempo coletivas e eletivas, enquanto os sons da assombração parecem ter sido sempre coletivos. As modalidades sob as quais a forma se manifestava podem se prestar a interpretações contraditórias, coisa que não deve nos espantar e que prova unicamente nossa ignorância sobre esse tema. Assim, por exemplo, o fato de que a forma não se deixava jamais tocar nem aproximar e que parecia estremecer quando alguém lhe dirigia a palavra, permitiria supor que ela sabia em que meio ela se encontrava. Nesse caso, poderíamos pensar que ela personificava uma entidade espiritual de algum modo objetiva, indução reforçada pela declaração da senhora Morton que na presença da forma, ela se sentia perder algo, como se a forma lhe tivesse retirado a força. Essa sensação implicaria a existência de faculdades mediúnicas na percipiente, graças às quais a entidade em questão conseguiria tornar-se visível, ainda que não tangível. Entretanto, observamos outras circunstâncias nas quais o automatismo incontestável do fantasma contrasta com as condições conscientes que acabamos de falar. Tais são as circunstâncias de sua conduta sem um objetivo, sua atitude sempre idêntica. Entretanto, se admitirmos as condições de automatismo inconsciente do fantasma, ele deveria ser considerado como a projeção telepático-alucinatória de um pensamento obsessor tendo por sede uma mentalidade constantemente orientada ao lugar obsediado, o que faria pensar na senhora S. Ainda mais se considerarmos as induções racionais e provantes expostas pela senhora Morton quanto a esse tema. Haveria, no entanto, uma outra versão plausível dos fatos, graças à qual poderíamos conciliar as circunstâncias contraditórias em questão. Ela consistiria em admitir a objetividade do fantasma, supondo que sua atitude sempre idêntica tenha sido intencional e também admitir certa probabilidade no caso de que nos ocupamos, mas ela não se adaptaria à maior parte dos episódios de automatismo fantasmagórico, em que o estado de verdadeira inconsciência se mostra indubitável, de tal sorte que se deve considerá-lo somente como simulacros telepático-alucinatórios. Caso 5. Eu o tirei do jornal de SPR. Vol. 6. Página 45 e Vol. 9, página 298. Ele constitui um exemplo surpreendente de localidade obsediada, onde um espectro apareceu várias vezes para diferentes pessoas durante um período de 9 anos. O caso chegou ao conhecimento de Myers um ano depois da primeira aparição. Esse eminente psiquista, então, seguiu o desenvolvimento dos fatos. A principal percipiente é a senhorita M. Scott que, em 20 de fevereiro de 1893, descreveu assim sua primeira experiência. O incidente que me disponho a contar aconteceu em 7 de maio de 1892, entre 5 e 6 horas da tarde. Eu havia saído para uma caminhada e voltei por uma rota perto de St. Boswells, plana, exceto em uma parte muito curta em que desci um pouco, para tornar em seguida bruscamente em outra direção. Essa passagem é rodeada por sebes e prados. Chegando nesse lugar, olhei a hora, e, encontrando-me atrasada, apressei o passo. Mas tive de parar logo, tendo percebido diante de mim um senhor de elevada estatura, vestido de preto, que percorria o mesmo caminho em um passo moderado. Parei para deixá-lo virar a esquina que havia alguns passos dali e evitar, assim, de me fazer ver correndo desse modo. De fato, eu o vi virar e seguir seu caminho mas, enquanto eu observava por cima da sebe, ele desapareceu na minha frente de maneira inexplicável. Muito surpresa, fui ao lugar onde o vi virar e em seguida ao ponto em que o vi desaparecer. A pouca distância do caminho, vi minha irmã, que olhava ao redor de si muito espantada. Eu disse para ela, mas onde, então, se meteu esse senhor? Comparando nossas respectivas impressões, resulta que vimos o mesmo indivíduo,
com a única diferença de que eu o vi seguir pelo mesmo caminho que o meu, enquanto minha irmã, que, apesar de seguir a estrada no mesmo sentido que eu, o tinha visto andar em sua direção. De todos os modos, ela também tinha assistido seu desaparecimento súbito. Cheios de surpresa, constatamos que, quando o espectro se tornou invisível para ela, ele apareceu para mim no curto espaço de caminho que nos separava. Eu devo acrescentar que, no momento em que vimos o fantasma, ignorávamos estar próximas uma da outra. Nossa aventura, totalmente estranha e inexplicável que era, não nos teria impressionado tanto se ela não tivesse se repetido algumas semanas mais tarde. Estávamos no final de julho e eu me encontrava com uma de minhas irmãs no mesmo ponto do caminho, na mesma hora, quando a pouca distância se apresentou diante de mim a figura de um homem vestido de preto que vinha em nossa direção. Ao percebê-lo, exclamei: "Eis nosso homem. Dessa vez não o perderei de vista." Minha irmã e eu seguimos com o olhar até o momento em que o vimos desaparecer de um prado, à nossa direita. Sem perder um instante, corremos a esse lugar, mas não nos foi possível descobrir o que quer que seja. Perguntamos a algumas crianças que olhavam do alto de uma carroça carregada de feno, mas elas nos disseram não ter visto ninguém. Ainda dessa vez, a figura inteira do espectro apareceu para mim, enquanto que minha irmã não viu mais que a cabeça e os ombros. O fantasma aparecia numa roupa completamente preta, consistindo no longo capote com uma calça curta e de polainas. As pernas eram muito magras, ele tinha no pescoço uma gravata branca grande, como só se vê nos quadros antigos. Ele tinha na cabeça um chapéu de bordas largas, do qual eu não saberia descrever a forma. Do rosto, vi apenas o perfil, ele era muito magro e pálido como um morto. 8 meses se passaram desde esse dia e o fantasma não mais se fez notar, ainda que tenhamos percorrido frequentemente esse caminho, tanto pela manhã quanto à noite. A título complementar, exponho 2 incidentes análogos que se passaram com outras pessoas no mesmo período. 2 moças da vila, atraídas pelas amoras selvagens que crescem na sebe da localidade obsediada, demoraram-se na colheita das frutinhas. Logo elas perceberam uma pancada surda no terreno ao lado delas, mas, não vendo ninguém, continuaram a colher as amoras. Pouco depois, uma outra pancada parecida se fez ouvir. Voltando-se, então, viram um homem de alta estatura que as olhava fixamente. A expressão espectral desse rosto a gelou de pavor, abraçando-se convulsivamente uma outra, fugiram correndo. Um instante depois, viraram para ver atrás delas, tremendo e percebendo o indivíduo imóvel de pé, enquanto elas o olhavam, viram-lhes esvaicer pouco a pouco. Essas moças me disseram que o indivíduo estava vestido exatamente como eu descrevi, que seu rosto era extremamente pálido e que sua pessoa parecia rodeada de uma leve camada de vapor. Além dessa, obtive que há aproximadamente 2 anos o mesmo fantasma apareceu a algumas crianças que, em volta dele, o viram desaparecer de repente. Asseguraram-me também que no lugar obsediado se observa, durante uns 15 crepúsculos consecutivos, luzes azuladas indo para todas as direções, que várias pessoas tentaram segui-las, sem conseguir penetrar o mistério. Parece, enfim, que o fantasma já se manifestou a várias pessoas, a tal ponto que a maioria das pessoas não ousa se aventurar à noite na localidade obsediada. Nenhuma explicação plausível do fenômeno, não se pode apontar senão uma lenda segundo a qual uma criança pequena teria sido assassinada nesse lugar, mas os mais velhos da vila não têm qualquer lembrança sobre isso. Esse é o primeiro relato da senhorita M. Scott. Seguem os testemunhos de suas 2 irmãs, que viram o espectro ao mesmo tempo que ela. Ainda que esses testemunhos não sejam desinteressantes, eu me abstenho de relatá-los a fim de poder relatar outras manifestações do mesmo fantasma. Em 14 de junho de 1893, a mesma senhorita M. Scott escreveu ao Sr. Myers: "O espectro apareceu para mim novamente, e eis em quais circunstâncias. No último sábado, 12 de junho, por volta das 10 horas da manhã, eu fazia a mesma rota quando vi ao longe uma pessoa vestida de preto. Devido à distância, não era possível distinguir se era um homem ou uma mulher, mas, imaginando que seria uma mulher conhecida que eu frequentemente encontrava naquela hora ali, apressei o passo para ir ter com ela. Quando cheguei mais perto, percebi que se tratava do espectro que não tínhamos visto ainda fazia vários meses, apesar de procurarmos. Eu não estava nada temerosa e, desejando observá-lo de perto, continuei a caminhar rapidamente, mas aqui aconteceu um fato estranho, é que, ainda que ele caminhasse a passos moderados, eu não conseguia aproximar-me dele mais do que alguns metros porque o via se distanciar tocando o chão. Mas, enfim, ele parou de repente e, então, fui tomada de um pavor súbito e parei. E eis-me na presença do espectro. Ele havia parado e me olhava com uma expressão ausente,
Posso afirmar que não existe pessoa viva cujo rosto possa ser comparado a este tão magro e lívido. Ele continuou a me considerar com insistência durante algum tempo, depois voltou, deu alguns passos adiante para enfim parar novamente, olhar para mim e desaparecer diante de mim perto da sebe habitual, à direita do caminho. Dessa vez, tive o prazer de observá-lo de modo esplêndido. Ele usava meias de seda longas e pretas, sapatos de fivelas, uma calça que ia até os joelhos e uma capa comprida.